E começamos mais um Quem Pode, Pode, né? Tá podendo? Então tá com a gente aqui. Mais uma vez a gente voltando ao tema ali com relação à região do Brás e com uma notícia bastante importante para aquelas pessoas que há muito tempo vêm lutando para poder trabalhar. É incrível, né? Que país que a gente vive. As pessoas têm que brigar para poder trabalhar, né? E trabalhar de forma honesta e sem a ação sempre muito terrível, né, daqueles abutres que querem tomar a grana desse pessoal. Para falar sobre isso, a gente está aqui, mais uma vez, com o Neilson da CIP. Tudo bem, Neilson? Tudo bem, Maurício. Beleza? Beleza. E o Wagner Rossi aqui, da Acofema, né? Beleza? Acofema. Está aqui com a gente para falar, esclarecer uma ação que, na verdade, vai ser julgada pelo TRF3 em São Paulo, na Paulista, no dia 15, né? Dia 17 do 5. Dia 17 do 5, né? Que é dia 17 agora de maio vai ser julgado. Mas a gente vai explicar o que é isso na verdade, né? Já me mandaram aqui. É uma ação que teve uma sentença que foi dada, né? Que diz o seguinte, entre outras coisas, anularia, né, essa ação, anularia tudo que foi feito ali com relação à Feira da Madrugada. Acontece que nessa ação, inclusive com multas diárias e tal, é uma ação que começou lá atrás, em 2012, na 24ª Vara Federal, portanto, em primeira instância federal, e que aí houve essa decisão, né, a gente vai falar já já dela, e que tanto a União quanto a Prefeitura, que celebraram o contrato para poder instalar a Feira da Madrugada nos moldes que está hoje, nem deveriam ter feito aquilo, na verdade, do jeito que está hoje, nem deveria existir, mas foram levando nesse período e a apelação chega no seu auge, agora no TRF3, ou seja, a segunda instância que vai decidir se mantém uma decisão cautelar, né, ou liminar, que foi concedida à época ou não, né? Então, muita coisa vai acontecer dependendo dessa decisão. Pode voltar tudo para trás, pode se anular contrato, pode um monte de coisa. A gente vai começar, mais uma vez, do começo, né? A gente já contou aqui em outros podcasts, em outros programas, o quê? Como começou a Feira da Madrugada, né? Como eles foram parar numa área da União, o que aconteceu depois com a área da União, porque era tudo no chão e depois houve uma construção de alvenaria com cobertura tal. Eu conheci essa Feira da Madrugada, área de estacionamento e um movimento fantástico que transformou a feirinha na madrugada no maior complexo de compras do Brasil não, na América Latina. Né? Então vinha gente de vários países aqui na região do Brás, exatamente nessa feirinha, para fazer suas compras. Aí a política quis melhorar, né? E melhorando só estragou e chegou onde chegou. Ou seja, não temos mais a maior feira da América Latina, né? Temos um monte de gente que na rua foi para a feirinha e hoje voltou para a rua, e temos ali um shopping maravilhoso, um prédio maravilhoso, sem movimento, largado às moscas e com uma dívida fantástica com a prefeitura, porque não se paga, porque não tem movimento, enfim. E nem lojista, né? Nem lojista, não tem nada, não tem nada. Tentaram fazer várias coisas, como a gente disse no último programa, de colocar gente lá para dentro, tomando 300... Tomando, a palavra é essa. Não é cobrando. Uma coisa é cobrar. Eu tenho esse produto aqui, ó, eu vou vender, fabriquei, pus na embalagem e vou vender na rua. Vou vender por R$10. Né? Olha, me custou R$6, vou vender por 10, vou ganhar 4. Não. Tomar dinheiro é tomar dinheiro. É criar situações em que as pessoas acabam acreditando e não levam a cabo, não entregam aquilo que vende, que foi o que aconteceu agora lá na Feira da Madrugada. Mas, enfim, vamos voltar para essa ação. Essa ação tem sido, pelo menos ali no Brás, a grande esperança de praticamente 4.000 pessoas, eu estou falando 4.000 pessoas que estão com seus nomes lá nesse cadastro que foi feito nessa ação popular movida lá em 2012. A esperança de 4.000 pessoas de terem o quê? Dívidas abonadas, voltar a trabalhar tranquilamente, enfim, um monte de coisa vai acontecer a depender da decisão do TRF3 no próximo dia 17 de maio. Portanto, é muito importante que todas as pessoas envolvidas estejam atentas. A gente vai dar o endereço já, telefone para mais informações, enfim.
Eu vou começar com o Wagner Rossi. Wagner, o que se espera, né, dessa ação? O que pode acontecer se for mantida a decisão que foi tomada lá pela 24ª Vara Federal, de bom, de legal, de bacana para esse pessoal que está na rua? Bom, boa tarde a todos aí que estão assistindo novamente o podcast. Boa tarde, Maurício, Neilson e todos aí. Boa tarde. Bom, mais uma vez nós estamos aqui para tratar desse assunto aí, que é a Feira da Madrugada, né? Já tivemos aí durante a semana vários assuntos no grupo. Pessoal com várias interrogações para lá e para cá, passa no grupo aqui, passa no outro. E surgiu agora, dia 17/5, esse julgamento do TRF3. O que se espera de tudo isso daí? Nós temos uma decisão da 24ª Vara, com o Dr. Vitório, que tudo foi favorável para os comerciantes da Feira da Madrugada. E o município, então, ele recorreu, né, Maurício? Ele recorreu aí, dizendo que ele não entendeu muito bem a decisão. Isso daí já vem durando 5 anos, né, Neilson? Já vem durando aí 10 anos praticamente, 10 anos, né? Foi 2012? 2012, 2022. 11 anos. 11 anos que vem aí por conta de uma apelação. Então, o que nós esperamos aí no dia 17? Se tudo correr da forma que nós estamos imaginando, e esse julgamento aí for algo que seja favorável para os comerciantes, então muita coisa muda nisso daí. Essas pessoas, nós tivemos pessoas que morreram por conta de dívidas, perderam seus bens, foram cobrados valores absurdos. Então nós vamos esperar que com esse resultado positivo, as coisas mudem completamente lá embaixo e juntos nós possamos aí trilhar um caminho, Maurício, com várias pessoas, como foi lá no início, né? Sendo o nosso cartão de visita realmente. A nossa propaganda sempre foi o nosso blá, 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 né? Sempre foi o boca a boca. E com isso, nós esperamos fazer uma grande festa aí com todos os comerciantes. Se realmente até o dia 17 nada mudar, é o que nós esperamos, que essas dívidas, essas pessoas que foram expulsos da Feira da Madrugada, tudo que eles prometeram e não fizeram, isso daí que volte, tudo caia tudo à tona, isso venha tudo à tona e comece de novo, né? Com a equipe realmente que consiga fazer isso, né, Nilson? Mas agora eu vou perguntar para o Nilson. A gente está falando aqui, o Brasil, até para vocês entenderem, tem gente que vai conseguir ter acesso a esse texto, está falando em decisão que tem efeito ex tunc, ex nunc, periculum in mora, tal. Bom, periculum in mora, para quem não sabe, é o quê? É perigo da demora. Então, às vezes, a gente pede uma liminar, que é uma decisão urgente. Olha, se o juiz não decidir agora o negócio aqui, pode acontecer alguma coisa muito ruim. Então, é o tal do periculum in mora. Perigo da demora de se entender o caso e se julgar. Então, a depender da ação, a depender do que o entendimento do juiz de primeira instância, ele liminarmente, ou seja, ele toma a decisão e pode deferir ou não esse pedido de liminar e fala, ó, fica tudo parado até se decidir o mérito, ou seja, aquilo que foi apresentado lá na ação, decidir com calma, tranquilamente. Pode voltar para trás ou pode continuar a decisão que foi tomada liminarmente. Essa é o tal do periculum in mora, perigo da demora. Então, vamos tomar a decisão já, liminarmente. Então, houve nessa ação uma decisão liminar, que ninguém cumpriu, saiu fazendo, continuaram tocando o barco, e a apelação rodando, que vai chegar agora, dia 17, a ser julgada pelo TRF3. O efeito ex tunc, ex nunc, que me mandaram aqui, que tem que mandar a tradução do latim, ex tunc é desde o início, né? Ex tunc, desde o início. E ex nunc é desde agora, em latim. Ou seja, uma decisão que tem efeito ex tunc, olha, eu decidi... Vamos pegar o plano Bresser, vai. Lembra do plano Bresser? Sim. Aqueles planos, plano Collor. Sim. O pessoal perdeu dinheiro na poupança, aí entraram com a ação. Até quem não tinha, perdeu, né? Então, mas só que acontece... até é verdade. Quem não tinha, perdeu. O que acontece? Essa ação ainda está lá no STF para ser julgada. E eu estou falando coisas, deixa eu ver... começou o plano Bresser de 1987, vai vendo.
o que acontece? Ao longo dos anos, algumas pessoas fizeram acordo com o governo e pegaram uma grana, certo? Então, resolveu o problema dessas pessoas que não teriam mais, em princípio, direito a ação nenhuma, certo? E a decisão está lá no STF. Tem gente que fala, não, já morreu um monte de gente, agora são os herdeiros que estão brigando. E estão aguardando a decisão do STF. Se o STF der uma decisão, e der uma decisão ex nunc, ou seja, os casos, a partir de agora, aqueles que estão esperando, vão contar e vão receber o que tem que receber, e é uma grana maior do que aqueles que fizeram acordo, com certeza. Mas se eles derem uma decisão com efeito ex tunc, ou seja, desde o início, aqueles que já receberam porque fizeram acordo, poderão novamente pleitear o recebimento de seus valores. E aí não funciona. Então, decisão que é desde trás e desde agora, tem o porquê de existir. Vale quando? Olha, não vale daqui para trás, vamos acertar daqui para frente. É bem isso que estão querendo dizer. Então, só que nessa ação, que é importante o que eu estou falando aqui, ela vai ter um efeito ex tunc, ou seja, desde o início. Desde quando começou aquela remoção que a gente achou, a gente, eu digo, não eles aqui que estão no dia a dia do Brás, não é isso não, eu que estou de fora. A gente que estava de fora vendo, isso aí não vai dar certo. Desde quando removeram as pessoas de lá e derrubaram aqueles boxes, vai começar desde lá de trás. Então, essa decisão é muito importante porque ela começa lá de trás. Tudo que fizeram até agora cai por terra, passa a não existir mais. Inclusive, o contrato entre prefeitura e União, porque a área é da União, e até a permissão de se construir esse shopping que está lá, As Moscas. Então, é muito importante a participação de todos. Não muda a decisão de juiz? Não muda, é difícil. Mas é legal que esteja lá e exista a pressão para saber, estão olhando o que nós estamos fazendo. Isso mexe com as pessoas? Mesmo até aquele que tem sangue gelado, mexe um pouquinho. O que eu pergunto para o Neilson agora é o seguinte, Neilson, você também tem uma ação popular, nesse mesmo sentido, então você também está sabendo do que vocês estão pedindo nisso. Mas vamos supor, e agora a minha pergunta, vamos supor que nesse dia 17, fala assim, olha, vamos parar com tudo isso aqui, está tudo errado, a decisão é lá de trás, quem estava devendo não tem por que está devendo, porque está tudo errado, quem perdeu os direitos vai ter os direitos restituídos, beleza, beleza. Como é que agora, do ponto que está, pode se restabelecer justiça, pode ser feita autópica justiça para essas pessoas que estão envolvidas lá desde o princípio na Feira da Madrugada? Bom, Maurício, esse é um assunto que, na verdade, mexe muito comigo em especial, e eu não posso esquecer de saudar a pessoa do Reis da Bolsa, a pessoa do Nasce, a pessoa do Macedo, a pessoa do Piauí, a pessoa do Cláudio e a pessoa da Severina, que são pessoas que a gente conhece e sabe que vem numa luta, travando uma luta quase que diariamente na Paulista, né? E saudar também na pessoa deles todo que iniciou o Gilson, que no meu conceito foi um grande guerreiro, é um grande guerreiro. E sofreu, tá com alguns problemas de saúde, e, portanto, eu não posso esquecer essas pessoas. É importante esse assunto vir à tona, mas eu quero te dizer, Maurício, que mexe muito com a gente. Antes de nós começarmos aqui, pessoal, eu ouvi aqui o Nasce falando aqui com o Wagner, com você mesmo, e eu digo para você que o meu coração começou a pulsar e veio aquela esperança de acreditar quando o justo se cala, o mal prevalece. Então, o justo não pode se calar, jamais, Maurício. O justo tem que buscar a justiça. Então, aqueles que estão aí esperando, que têm expectativa de ter o seu lugar, o seu espaço e acreditar que as coisas podem acontecer, vão de encontro a essas pessoas que aí estão. Eu aconselho procurar o Nácio, o Reinaldo, que eles são de orgulhar essa luta. Nos deixa muito triste
por conta do poder público, que por muitas vezes, por diversas vezes, nos atacou na rua, colocando que a gente queria trabalhar de forma irregular. Sim. Jogou essas pessoas para dentro desse local, né? Por 2 ou 3 vezes. Eles tiraram as pessoas do lugar, derrubaram, criando N motivos para penalizar essas famílias, esses homens, essas mulheres. E não são poucos, Maurício. Eu quero te dizer também aqui, aproveitar e te dizer, eu desafio quem não conhece o Rei da Bolsa. O Rei da Bolsa, esse rapaz foi penalizado. Nem sequer deram oportunidade desse moço ter o seu cadastro. Um pecado. Se existe um pecado, fizeram em cima dessa pessoa. Sorte do rei, que conheceu um jurídico, eles têm um jurídico dele, na pessoa do Dr. João, eles têm muita, acredito, piamente, e o que me deixa triste é de saber que aquilo, como você bem disse, está lá as moscas, e de saber que esses homens, esses guerreiros, essas pessoas não estão lá. Então, está provado, está comprovado que não adianta nada, fazer nada, que não é o dinheiro, é essas pessoas que significa a estrutura do Brás. Exemplo deles são muitos outros. Então, o que nos deixa triste é de saber que o poder público é tão omisso ao ponto dessas pessoas ficar esse tempo todo nesse sofrimento. Isso que me deixa revoltado, Maurício. É complicado, eu estou vendo aqui, na verdade, a gente tem várias ações em todos os setores que a demora, né, em se decidir acaba prejudicando a justiça. Aliás, eu lembro de uma frase do ministro Joaquim Barbosa, ministro do STF, lembram dele, né? Uhum. Quando ele disse que justiça que tarda não é justiça, né? Não se faz justiça. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, quem está falando é um fiote no direito, que eu sou 40 anos jornalista. Então, a gente entrevista, eu já escrevi muitas ações, né? Não com os dados técnicos, mas contando a história. Eu sou bom de contar a história. E o advogado vai lá e encaixa a legislação em cima das pesquisas que eu fiz e ele dá uma consertada. Mas agora eu estou fazendo direito. Então, a gente consegue ter acesso a várias situações que são explicável, judiciárias. Elas não são de justiça. Uma coisa é o judiciário e uma coisa é a justiça. Necessariamente, uma decisão não é justa, mas ela está dentro da lei, mas não fez justiça. Mas cumpriu o papel legal, mas só cumpriu a letra da lei e não foi feita a justiça. Então, a gente tem várias decisões nesse jeito, nesse sentido, principalmente hoje que a gente está vendo, inclusive, muitas decisões tenebrosas do STF em várias situações que está uma decisão mais política e o direito está do lado de fora. Aí fica pior ainda a coisa. Exatamente. Nesse caso, envolve... Por que eu estou falando isso? Tem sentido. E agora eu vou fechar a ideia. Nós temos prefeitura de um lado, agente político, agente administrativo e político. Temos do outro lado a União, agente de governo, agente político. E nós temos esses terceiros que entraram, que sequer montaram tendinha, que sequer montaram tripé, que sequer montaram nada e vieram, né, com grana, porque viram, olha, isso aqui está dando uma baita de uma grana, vamos dar um jeito de tomar isso para nós. Foi isso que foi exatamente a realidade. Eu estou falando alguma bobagem aqui? Não, de forma alguma. Estou falando. Quem pagou o pato? Quem construiu. Mas eles acreditaram, porque tem uns golpes que não dão certo, né? Diz a lenda, eu vou contar uma história aqui, eu sou bom de contar história. E velho conta história. E tem história para contar. Diz a lenda, não sei se você sabe dessa, Nilson e Wagner, e você que está nos acompanhando. Diz a lenda que quando o Silvio Santos conheceu o Manuel de Nóbrega, pai do Carlos Alberto de Nóbrega, ele tinha lá um carnê que ele estava começando a fazer e tal, o Baú da Felicidade. Ele já tinha essa ideia, o Manuel de Nóbrega. E aí o Silvio entrou lá, falou, pô, isso aqui é legal e tal, mas eles estavam com uma ideia de fazer alguma coisa meio rápida, né? e levantar uma grana.
Só que o Silvio Santos, ele falou, não, peraí, o Cenoura Bravanel, né? Ele falou, peraí, ô Manuel, eu não vou, vamos parar isso aqui não, porque ele estava endividado. Ele só não soube movimentar aquilo, e o Silvio soube. E nós temos até hoje o baú da felicidade e mais um monte de coisa, né? E que o pessoal dava barra de ouro, ninguém entendia porque dava barra de ouro. Porque dá dinheiro tem imposto, e o barra de ouro não dá. Então tem todos os truques legais que se faz para conseguir um objetivo e fez a fortuna que fez o Silvio Santos. Então é um negócio que estava iniciando, podia dar certo ou não, o Silvio Santos viu a possibilidade daquilo dar certo e é um sucesso. Quem não conhece o baú da felicidade no Brasil? Não é brasileiro, né? E não está dentro do Brasil. Por que a gente está dando esse exemplo? Porque é exatamente a coisa que aconteceu lá na Feira da Madrugada. Pegaram um contingente de pessoas, acuaram em algumas ruas, das ruas para um espaço que eles limparam e eles fizeram ser o que foi, né? Começar a ter o sucesso que teve. Veio um pessoal que deu uma melhoradinha em termos de construção de alvenaria, né? E com cobertura para dar um certo conforto, e que estava muito bom. E o movimento estourou. Estou dando algum exemplo diferente do baú da felicidade? Não. Só que aí é o seguinte, vamos tomar uma grana aqui, vamos. Então, nem União, nem Prefeitura e nem mesmo esse pessoal, porque eles estavam sem uma liderança, sem uma organização, tinha vários núcleos ali, um deles o seu, né, Nilson? Sim. Organizando, tentando organizar, mas não conseguiram unificar isso. Aí vem um grupo de fora, politicamente agindo, com a prefeitura, e que falou, não, isso aqui é nosso. Foi quando entrou, que eu tive lá, inclusive. Como é que era o pessoal que estava lá, Wagner, naquele período lá? Bom, lá que ficou fazendo a administração, onde estava até um amigo meu. Era honesto, pô. O menino... Marcão, né? Marcão, isso. Marcão. O Marcão ele trabalhava para quem? Do consórcio. O Marcão era do consórcio. Então, aí inventaram um consórcio, e nesse consórcio a gente percebe que não tem ninguém do tripé. Tem alguém do tripé nesse consórcio? Você lembra daquela música assim, ó? Tá vendo aquela igreja ali, seu moço? Eu também trabalhei lá. Tá vendo aquela casa ali, seu moço? Quer dizer, ele fez tudo e não conseguiu entrar em nenhum lugar. Então, o que aconteceu ali? Quem fez tudo aquilo ali? E os caras tá de fora. Tá de fora. O ator principal, que é o trabalhador, está de fora, pô. Uma coisa absurda. Você viu, Maurício, nós falamos antes, você falou, é o nosso país. O nosso país é isso. Você, indignado com alguns pontos que nós tocamos numa conversa que nós estamos falando, pô, que país é esse? Não é que a gente gostaria de falar sobre isso. Portanto, nós não temos como fugir, pô. Nós não temos como fugir de falar e nos lamentar o tempo todo. É uma coisa até chata, um país com potencial igual o nosso, e as coisas só vêm para poder prejudicar aqueles mais simples. E a gente ficar usando o discurso de simplicidade. Nós não queremos nos dar como coitado, muito pelo contrário. A maior prova está aí. Esses homens e essas mulheres, quero te dizer que na pessoa do Reinaldo e do grupo lá que é muito próximo ao doutor João, quero citar o nome dele porque é o advogado que atua para eles, diariamente esse pessoal está lá com a faixa na Paulista, sabe? E pouco as pessoas se dão conta. Se dão conta, Maurício. E daí a gente percebe quando o poder público quer colocar a carga negativa na gente, falando que nós somos azul, somos vermelho, para não falar a criminalização que eles criam o tempo todo. E de entender que aquelas pessoas, cada um de nós, como ouvi de você também, você ser jurídico, que todos pagamos imposto. Sim. Né? Então, de dizer que a maior omissão, Maurício, é do poder público. Esse pessoal que lá estão, eles não sabem montar um tripé. Eles estão brincando com a vida de famílias, Maurício. Eles penalizaram as pessoas. Tem pessoas, Maurício, que eles conseguiram, não sei como, não me pergunte como, a bloquear o Bolsa Família. Olha o absurdo, como você bem disse. Os caras são canibais, pô. E daí você ainda vê pessoas, eles encheram o bolso de dinheiro.
Agora estão falando que tem dívida, criaram isso e aquilo. Eles dão conta que desde 2017 colocaram no mercado a história e a vida de muitos pais de família, eu quero dizer a vocês, senhores, de muitos pais de família. Venderam ali, só Deus sabe. Aí no mercado, venderam as lojas, os boxes. E sabe o que eles fizeram com quem era original? Penalizaram, jogaram o nome das pessoas no lixo, na lama. Mas eu quero dizer o seguinte, que me orgulha de saber, como ouvi, que tem pessoas que não desistem. É exemplo dessas pessoas que eu acabei de citar. Rei da Bolsa, Nasce, e outros que o acompanham, Macedo. Então, isso eu quero te dizer, me orgulha. E vocês sabem que é duro estar falando isso, né? Eu não estou criticando ao consórcio e nem a ninguém. Para mim não interessa ele. O que me interessa, o que me motiva, o que me dá força de falar e ir para a luta é de saber, Maurício, que muitos ali não desistem. E parabenizar esses trabalhadores que lá estão. Aquele que não estão, aproveite. Eu quero que sirva essa carapuça para vocês participarem de uma luta. Porque todas as vezes que as pessoas se juntam e se dão a mão, é possível sim vencer. Eu acredito muito nisso, que foi assim a minha vida toda. E vai ser assim, se nós não se movimentar, se vocês aí que aí estão, nessa região, não se der o devido valor, vão ser usados o tempo todo por grupo de empresários, por grupo de pessoas que não está dentro dela a defesa de vocês. Mas eu quero dizer que não é esperança que eu tenho é fé, porque esses trabalhadores merecem respeito. Mais uma vez eu te digo, falta respeito à omissão do poder público. A omissão, o crime se comete é na origem. Primeiro contrato, quem é o titular? Federal. Depois passaram a concessão para a prefeitura. Já se passaram, sabe quantos prefeitos, Maurício? Quantos? Kassab, após o Kassab. Haddad, após o Haddad. Gravatinha lá. Como que é? O Cassinha Apertada? Pode falar gravatinha? O Cassinha Apertada. Caça apertada. Calça Apertada. Depois do Calça Apertada. O Dória. Depois do Dória. Quem é? Bruno Covas. E agora? Ricardo. 5. 5 prefeitos. E nenhum. Eu espero que o poder público, que penalizou essas pessoas, penaliza o tempo todo. Só Deus sabe, eu tive o quanto a gente é perseguido. O quanto a gente é perseguido. Só Deus sabe. Mas eu digo para vocês, que enquanto nós tivermos vida, nós vamos falar. E dizer aos senhores que vocês têm um momento e saber que quando as pessoas se juntam, vocês têm grande chance de conquistar o que vocês querem. Neilson, aproveitando o que você estava falando aí, esse momento, a gente fica até emotivo aí, porque vê que você fala com propriedade esse assunto, né, cara? Você é uma pessoa que teve na luta, mas nós estamos chegando num tempo, num momento, cara, que realmente o que você falou, se não tiver essa união e deixar a vaidade do lado, de verdade, ninguém chega a lugar nenhum. Não vai chegar a lugar nenhum. Não vai chegar no lugar nenhum. Ah, mas o fulano, esquece isso aí. É isso. Esquece. Enquanto estiver vivendo esse momento aí, enquanto estiver preso nesse momento, e o povo sofrendo. Não vai avançar. Então tem que pegar o A, o B, o C, o D e mostrar, temos a força. Justamente. E é sobre isso aí depois, Maurício, que eu queria falar um pouquinho sobre esse A, sobre esse B, sobre esse C, sobre esse D. Quem são essas pessoas? Bom, só que a gente vai falar depois do intervalo comercial. E antes de sair, eu quero deixar uma frase aqui, novíssima, né? Na verdade, não foi ele que fez a frase, mas ele deixou ela famosa. 1700 e alguma coisa. 1800. Benjamin Franklin. Ele disse o seguinte, que nada é mais certo na vida do que a morte e os impostos. Então, você que pensa que não paga imposto porque você não recolhe um DARF, conversa. Porque, olha, você compra um pãozinho na padaria, você está pagando imposto. Tem imposto no pão. Você compra uma calça jeans, uma camiseta, um sapato, um carro. O que você comprar, você paga imposto.
Se você compra um carro, você paga o imposto, você paga o IPVA, a gente paga o tempo inteiro. O brasileiro, só para você ter um dado aí com você, e a gente tem que prestar atenção nisso, aliás, quem fez o L deve estar feliz pra caramba, porque estão querendo cobrar mais imposto, que vai tirar o dinheiro da onde? Mas só para a gente ficar situado, antes de voltar do intervalo, para você pensar nisso, é que quem banca essa conta toda somos nós. É isso aí. Através dessa grana que a gente recebe o salário, paga imposto, depois gasta o dinheiro que ficou com a gente, paga outro tanto de imposto. Nós trabalhamos, em média, 5 meses do ano que a gente trabalha, se for pegar tudo que a gente ganha, Pagando imposto. 5 meses do nosso trabalho é para pagar imposto. E também não existe esse papo de 13º como bondade. Depois eu explico, mas depois do intervalo. Esse é o Rodrigo. Hoje ele voltou cedo, deu uma passada no happy hour da firma e foi para casa dirigindo. Ele não imaginava que tomar uma com os amigos fosse suficiente para fazer ele perder a atenção e me atropelar enquanto eu atravessava a rua na faixa de pedestres. Porque ele bebeu e dirigiu, eu não vou terminar a faculdade, eu não vou conhecer o João e nem vou ter a chance de ser mãe. Você poderia viver com essa culpa? Nunca beba e dirija. E voltamos com Quem Pode Pode, falando dessa ação, né, da 24ª Vara Federal, que vai ser agora motivo de julgamento no TRF3, no dia 17 de maio. Muita gente prestando atenção nisso, porque pode mudar muita coisa para o pessoal da Feira da Madrugada. Quero também aqui lembrar vocês que vocês podem mandar suas manifestações para o WhatsApp. Anote aí, 91291-1624, 91291-1624. Deu para anotar? Tem aí um GCzinho? Tem como pôr aí? Então, beleza, vai entrar o GCzinho, maravilha, então você pode mandar as suas sugestões. Eu quero perguntar para o Wagner, é o seguinte, aqui eu vou perguntar para você antes de falar, para não falar bobagem. Esse WhatsApp aqui eu posso passar também para pessoas pegarem informações? Você é da COFEMA. Mas posso passar? Pode. Então é o seguinte, olha, a Sobre COFEMA está disponibilizando sobre essa data, que é muito importante, no dia 17 de maio de 2023, o horário 13h. Você deve estar pensando, mas não fala o horário, 13h. O local, Avenida Paulista, 1824, onde fica o TRF3 São Paulo, né? Vamos lá, de novo. Dia 17 de maio de 2023, à 13h, local, Avenida Paulista, 1824, TRF3. Para você ter informações de como poder estar participando de algum movimento, de alguma movimentação que possa ocorrer lá, pode entrar em contato com o pessoal da Feira da Madrugada, da COFEMA, né? Pelo WhatsApp 11, que é o DDD, 95118 5208. Tô assim também. 11 95. Não, peraí. Tanto faz, a Simp. Esse telefone é dos dois? Esse é da COFEMA, mas pode Tá. também o pessoal ligar pra Simp também. Tá bom, então peraí que eu já passo já, porque eu não tenho o telefone da Simp. Estou dando o que tem aqui, né, Wagner? 951 18 5208. Esse é o WhatsApp da Acofema, tá certo? Pode pedir mais informações lá. Eu falei aqui, antes de sair para o intervalo, né, a gente fez a provocação do imposto e tal, dessa frase que a gente só tem essa certeza dos impostos, mas a gente sabe também das decisões que a gente vê sendo tomadas nesse país que nem sempre fazem justiça tal. A gente falou um monte de coisa aqui no primeiro bloco. No segundo bloco, eu queria falar um pouco a respeito de um momento em que eu me pronunciei aqui, que eu disse, olha, vem gente de fora, né, politicamente, e acaba dominando um espaço que não era propriamente controlado pelas pessoas que tinham legítimo interesse e que alguns, de alguma certa forma, tentavam ali criar essa situação,
criar esse consórcio que foi criado, né? Mas não tinham, uns não tinham legitimidade, outros não encontravam amparo, outros tinham legitimidade, mas não tinham como fazer, enfim, cada um do seu jeito foi tentando organizar o negócio, como a gente falou, o próprio Neilson, né, Neilson? Justamente. Que você começou a criou uma associação onde esse pessoal que estava trabalhando na rua passou a ser amparado com uma assistência legal, com uma assistência legal, estou falando de justiça, com uma assistência médica, com uma assistência, enfim, seja do que for. Mas tem outras pessoas que estavam envolvidas nesse processo e que a gente acredita que talvez a junção de ideias e de forças de todas essas pessoas poderiam fazer e dar resposta à pergunta que eu fiz para o Nilson. Vamos supor que volte tudo atrás e entregue para o pessoal. Olha, está aqui, ó, isso aqui está tudo errado, mas já está pronto o prédio. Aquela feirinha não existe mais, já foi derrubada. O que tem lá hoje é um shopping gigantesco com uma área de construção, só que está vazio. Então, vamos supor, vai entregar para quem isso? Quem que poderia, quais as pessoas, Wagner, que poderiam se juntar, que já estão nesse processo de um jeito ou de outro? Poderia existir um grupo de pessoas que estão mais ligadas a todo esse pessoal, que poderia se juntar, criar um novo consórcio e administrar isso? Gente que entende do que está fazendo lá e da realidade das pessoas como você, como o Neilson e mais um monte. Que às vezes eu perguntei uns nomes, você fez uma lista. Na realidade, nós temos ali, dentro da Feira da Madrugada, sempre criou inúmeras associações ali dentro. Foi um local que sempre foi criado associações. Então, se tem ali, na realidade, nós temos ali culturas diferentes. Nós temos ali gente de vários locais do Brasil, vários estados, cada um com uma cultura diferente, um pensamento diferente. E isso aí nós temos lá um pessoal que tem associação, tem a nossa, a COFEMA, tem o Neilson com a SIMP, tem o doutor Ailton com a Federação, tem lá o Gil, o Patrício do Forró, que tem uma cooperativa, tem o Obama, que é a cooperativa dele, e tem pessoas também ali. Então, se a gente for colocar aqui pessoas que estão ali dentro, em busca de um objetivo único, que é fazer aquilo funcionar, e tem pessoas também que não participam de cooperativa, mas são pessoas que têm a sua loja, são pessoas que têm ali, que acordam cedo, que dá emprego, que gera emprego para as pessoas, estão ali trabalhando, mas estão ali de braço aberto, de coração aberto, para poder estar junto ali. A gente tem uma pessoa lá, Fadel. Fadel é um grande importador hoje. O Fadel esteve conosco, o Neus falando ali, eu lembro quando o consórcio, em 2018, acho que foi 2018, né, Neus? 17, 17 para 18, e o consórcio chegou e tirou todo mundo da feira. Tirou segurança, tirou limpeza, tirou administrativo, tirou caminhão-pipa, tirou tudo, não tinha mais nada ali para poder tocar. E nós, juntos, se unimos ali e criamos ali a COFEMA, tivemos uma votação ali, né, Neilson? Justamente. E o que aconteceu? Nós voltamos a feira a funcionar. Então, participou, eu tenho alguns nomes, o Miro participou dessa situação, Fadel, Davi, Cris, Eliseu, poxa, se for colocar aqui o Neto, Miro, Pitbull, Lúcio. É bom dizer o Pitbull, o Pitbull branquinho, né? Então, participou dessa situação aí. Então, se você for colocar aqui, eu tenho até uma lista. Barriga, a Sandra, Dedinho, César, Oswaldinho, Ailton. Então, são pessoas que realmente fundaram aquilo ali. Eu não posso deixar de saudar, Wagner, aproveitando que você está falando aí, está no embalo, e você vai incluir mais pessoas na lista. Não podemos... Hoje eu tive falando com o Nico, e lá tem uma briga muito... Maurício, os caras pegaram a foto do Nico, do filho dele, e jogaram no grupo. Por quê? Porque o Nico, ele tem uma postura que ele está falando sobre isso, das coisas do consórcio. Olha, vocês acordam, está em tempo, vocês buscam mais informação. E eles estão lançando lá uma maldade muito grande, que nós temos que entender, aproveitando, Wagner, é que as coisas vão passar. E uma coisa que vocês têm que ter certeza é que essas pessoas que o Wagner citou, e tem inúmeras outras pessoas que são do Brás, sabem como montar um tripé. Se eles estão numa situação que estão organizando um pedaço ou outro, é fruto do que eles já viveram, é fruto do que eles
que as pessoas o confiam nele. Agora, as pessoas, você sabe como que é, a gente conhece essa política de indução. As pessoas induzem muitas das vezes, Maurício, a outras que não conhecem a falar mal de você. Principalmente você sabe, o cara te dá benefício, aí muitas das pessoas acham que por conta daquele benefício, está cometendo mal contra o trabalhador, contra o cidadão. Então eu quero dizer que a parte mais fraca que existe aí é vocês que têm um tripé, é vocês que têm um box. Não se iluda com o empresário não, viu, pessoal? Não dá para iludir. Tem uma pessoa que tem... Eu gosto de falar o nome dessa pessoa aqui. Por que nós estamos trazendo isso aqui? Você falou do César, né? Nós estávamos conversando com o Cezinha. Por que nós estamos trazendo esse bate-papo? Trazendo a memória. Por quê? Tem uma pessoa que entrou na feira, essa pessoa começou vendendo pão de queijo. E essa pessoa, ela tem um carisma tão grande que a feira toda ali conhecia essa pessoa. O nome dele é Joel. Não é isso, Ney? Tá lá na Tá lá esquina. até hoje. Tá lá até hoje. Começou vendendo pãozinho de queijo ali, ó. Montou sua lanchonete. E só nós sabemos O como ele sofrimento, chegou lá, como né, ele Wagner? chegou ali. Ninguém acreditava nele. Acreditava nele. Mas um cara persistente, ele acreditou nas lideranças que ali estavam, porque ele não entendia nada disso. Então hoje você vê, ele tá com a lanchonete dele, nasceu o filho dele. Trabalha com a sua... Dois? Trabalha com a sua esposa. Então tem pessoas aqui que eu lembro, claro que eu vou falar para alguns nomes aqui, tem outras que ficam nos bastidores. O cara é importador, ele tem loja, ele também contribui. De repente ele não é uma pessoa que está assim em evidência, mas é o cara que contribui com tudo que se precisa ali dentro desse segmento aqui de comerciante. Então, é aquilo que eu falei. A Sandra também, poxa, a Sandra é antiga da feira, né, Nilson? É um pecado. Não perca a sua origem, pessoal. Não percam. Não percam, que isso vai custar muito caro para vocês. Pessoas perderam parente ali dentro. E não saíram dali. Então, é muito triste, ô Maurício, quando a gente pega e vê pessoas que se dedicaram a vida toda ali. E chega um grupo de empresários que não entende nada. Que simplesmente ele observa só o CPF da pessoa. Quem é a pessoa? Qual é o número do CPF dela? Tá sujo. Isso aí. Tá sujo, não serve. Ah, esse aqui tá limpo, serve. Traz aqui. Então, essas pessoas que nós colocamos alguns nomes aqui e falamos, tem muitos outros. Claro que tem muitos outros aí. Já que o Neilson vai lembrar muito mais do que eu. Mas, assim, essas pessoas têm que estar juntos. Não tem como haver uma divisão de águas aqui. Nesse momento aqui, não dá para fazer isso. Você colocou lá no início, Nilson, inúmeras pessoas ali que estão nesse processo, estão lutando. Não, tem muitas outras, mas aquela região, Maurício, comete muita crueldade com os trabalhadores. É uma região que a gente se orgulha, né, Wagner? Sim. Mas tem muita maldade. Tem pessoas que você não sabe de onde vem as conspirações, mas a gente sabe que vem, né? A conta chega. Então, tem muitas pessoas que a gente se preocupa de citar o nome delas, mas vocês saibam que, mesmo não citando muitas das pessoas, mas vocês continuam no nosso coração. Portanto, a gente vive aquilo ali e a gente pode expressar as covardias que cometeram com essas pessoas. Porque no contrato de levar o trabalhador lá para dentro, Maurício, fala que elas tinham que ter o nome limpo. Fala que elas tinham que estar dentro desse shopping. Eu pergunto, a pergunta é por que elas não estão lá? Não diz que ela tinha que estar em dia com o consórcio. Olha, Maurício, logo quando eu vi uma imagem, e aqui me doeu o coração, lembrando aqui, Wagner, mexe comigo, caiu a liminar, na época estava o Wagner, estava todo mundo lá, eu não estava nessa oportunidade, mas o Wagner estava liderando com um grupo de trabalhador para não poder fechar a feira. Eles não aceitaram de fechar a feira em dezembro. Eles lutaram aguentaram até abril. Foram fechados dia 31 de dezembro. E o que eu vi, Maurício? Logo em seguida, não deu 5 minutos que, olha a sacanagem. Entraram lá, os caras passando por cima. Para minha tristeza, eles passaram... Olha, muitas das pessoas não teve tempo de tirar... A maioria não teve tempo de tirar as suas mercadorias. Não teve... Eu vi, não é ninguém que me falou. Eu fiz questão de estar por lá. Passando em cima de um box de uma pessoa, esmagando o carrinho, um carrinho de uma criança, de um bebê.
Olha para você ver o tamanho da crueldade. Ninguém me falou. Eu vi. Eu tenho um amigo, igual o próprio Nico que eu citei, passaram, ele estava lá com cheques, com tudo. Eles não consultaram nada. E diz o contrato, Maurício. O que é que o contrato diz? E as pessoas poucas sabem disso. Que eles não tinham dívida nenhuma com esse consórcio. Por isso que a gente insiste de falar. Há uma omissão por parte do poder público. O que aconteceu? A prefeitura fechou aquilo ali na gestão Kassab. Fecharam, falando que tinha pirataria. Assumiu o Haddad, achou pouco. Ele fechou também, falando que tinha risco de incêndio. Colocou 28 milhões do nosso dinheiro, construíram uns boxes lá. Olha só. E depois fizeram essa negociação com um grupo de empresários. E como eu falei para você, eu repetindo, que mais doeu não foi só isso, é de ver o carrinho, os móveis que estavam dentro. E um contrato, como eu disse, o contrato diz que o que pagava a tua dívida. Diz no contrato, e as pessoas pouco sabem disso. Que o teu bem lá dentro, se por uma aventura eles necessitassem de tirar você lá de dentro, que seria aquele bem seu, que pagava as tuas dívidas. Ele não poderia, como ele passou por cima, eles não poderiam jamais cometer essa crueldade que assim eles fizeram. Não só de derrubar o boxe, mas de penalizar as pessoas, cobrando uma dívida indevida, né? Uma situação que as pessoas estão em julgamento, muitas das pessoas têm o dinheiro bloqueado, até hoje, até agora, tem pessoas que estão sendo cobradas. Se você falar, o Wagner passou por lá, ele manda uma cobrança para sua casa. Então, é sacanagem o tempo todo. E a omissão do poder público. Então, isso nos revolta, essas coisas não dá para acontecer. Mas, infelizmente, é o trabalhador que acaba, né, Wagner, pagando a conta. Então, Maurício, eu quero colocar uma situação aí que nós vivemos na pele, cara. Foi feita... Então, isso daqui ficou uma situação muito ruim pra gente na época. Nós tivemos fazendo uma sustentação oral no batalhão da PM, ali na Rio Branco. Como que aconteceu essa covardia conosco ali? O Nilson vai se lembrar. Nós tivemos fazendo uma sustentação oral e várias pessoas acompanharam a gente, que na época fazia parte desse segmento. E nessa decisão, dentro do batalhão da Polícia Militar, gravado, com oficial de justiça, com pessoas da GCM, da prefeitura, completo, aquela mesa grande. Quando eles derrubaram o mandato de segurança, foi dito que iriam fazer a reintegração de posse, dito que iria fazer a reintegração de posse individual. Mentira. Box por box. E foi assinado ali. Quando nós chegamos na feira, falou, pessoal, eles vão fazer a reintegração de posse. Não mexe nada. Vão fazer a reintegração de posse individual. Porque o advogado tinha passado pra gente que ia dar tempo de recorrer. Como era individual, ok, então vai ser box. E foi acertado isso. Tanto que nós descemos, como nós estávamos à frente desse assunto, nós colocamos a cara para bater. Ó, pessoal, acreditei na justiça. Acreditamos, nós saímos da mesa e nós falamos assim, ó, vai ser feita a reintegração de posse individual em cada box. O oficial de justiça falou, ó, eu vou ter que levar pelo menos uns 8 oficiais de justiça comigo para ele poder pegar, notificar sozinho, eu não vou conseguir. Beleza, tá bom. O que nós passamos para as pessoas? Não tire as suas coisas. Hoje você aí, sabe o que aconteceu? Quando chegou lá na frente do portão, o oficial chegou de capacete, cotoveleira, joelheira. Vai pra NASA. Ele ia jogar rock. Ia pra NASA. Roupa de rock. Ia pra lua, pô. Um colete. Aqui, eu falei, amigo, o que é isso aqui? Ele fez assim. Coletivo. Eu não vou nem entrar, eu vou ler aqui da rua mesmo. Falei, mas não foi combinado isso. Aí, tá vendo? Não foi combinado isso. Nós passamos outras informações. Nós passamos informação para todos os comerciantes que não iria ser feito dessa forma. Eu vou fazer coletivo. Aí veio o oficial da Polícia Militar e falou assim, ó, faça favor, sai.
Aí eu olhei pra trás. Foi tiro de borracha. Olhei pra trás. Ó, Cheio de cavalo, cheio de moto, de choque. O choque. O choque. choque. Ele falou, o que você quer? Você quer deixar ele ler? O que eu ia fazer naquele momento? Quero prestar atenção em cada O que eu ia palavra. fazer naquele momento ali? Eu falei, pô, foi tudo mentira. Você gela, dá vontade de você mijar nas calças. Você tá De entendendo? dó. Então, Você gela, não cara. tinha o que fazer. Eles são Porque cruéis. o que foi combinado ali é que seria feito a reintegração de posse De boxe por de boxe. boxe, porque cada um tinha Aí cada um ia ter seu papelzinho. ia ter seu papelzinho. Ele não, ele chegou ali, ó. Ele leu, o comandante pegou o helicóptero, subiu no helicóptero e falou, Colhendo do céu. cai pra dentro. Derruba. Derruba e tiro de borracha. Maurício, coisa impressionante, cara. É. Muita. Não assim. peguei. A dignidade. Você não tem. Maurício, ó, eu vivi uma vida. Deixa eu te dizer, porque eu falo. E até perdão, mas é que chega a tremer, cara. Eu vivi no sindicato dos camelô, né? Eu era a pessoa que articulava politicamente pro Afonso. E essa feira era lá na 25 e teve toda aquela passagem. Nós tínhamos a oportunidade de ir para dentro daquele espaço da rede ferroviária. Mas o Afonso era um cara... Enxergava além aquele rapaz, já chegava o que poderia ser. Ele falou, se nós for lá para dentro, já era. Não deu outra. Que depois eles vão passar o pé na gente. Porque assim acontece. Eu não conheço ninguém que tinha expertise daquele moço. Não conheço. E nós fomos, toda hora, eles falavam ali, na pessoa dos prefeitos, falava que nós queria trabalhar com carga roubada, com carga pirateada, não sei o quê. E pegaram esse espaço, que na época o Wagner tinha um grupo, e nós tínhamos uma raiva danada desse toma do Wagner. Aí os caras batiam na gente, a polícia vinha com aquela água, e nós não desistimos. Até hoje, tanto é que até hoje somos nós, mas nós resistimos até 2011. Mas o Kassab falou que nós fizemos o velório do Kassab, do prefeito, uma vez, e as mulheres tudo divulgam, e falou, quem vai ficar enterrado é vocês. Só sei que até esse menino Afonso seguraram ele 6 meses, até prisão deram pro moço. E mais 22 pessoas do grupo nosso. O que eu quero te dizer? O que nos revolta é de saber que esta área, desde o primeiro minuto, a atividade dela era para atender os trabalhadores lá da rua. E hoje, como o Wagner listou, e aqui a gente, perdão aquelas pessoas, a gente comete um pecado de muitas pessoas que lá estavam, que está em outras feiras, de outros estados, viu? Estou em Goiás, eu fui para Caruaru, encontrei pessoas do Brás. Não encontrei uma só, não, encontrei várias pessoas. Na feira de Caruaru, que funciona só um dia, eu encontrei comerciante nosso. O que eu quero te dizer é o seguinte. Ali, Maurício, ali, se bem o governo soubesse, aquela região central, que nós não temos mais indústria, temos de nada. Tanto é que tem lugares lá que era de tecelagem e virou shopping popular. Se o governo tivesse culhões e tivesse a coragem desses homens que lá estão, dos trabalhadores, que eles só sabem perseguir e desclassificar os trabalhadores, nós seríamos uma potência. Porque as pessoas, o que tem de pessoas que vivem daquele comércio, o que tem, a gente não cansa de falar. É impossível você não ver que eles não enxergam isso, Maurício. É impossível. Como você já vê em várias matérias, e aqui você está do outro lado, como uma pessoa independente, né? Que você sabe que trabalhou, você sabe que nem tudo que você quer você pode falar. Hoje a gente sente, você fica muito mais à vontade. Então, o que eu te digo? Essa omissão, essa falta de coragem, e você bem sabe que um grande guarguelo, durante muito tempo, nós ficamos aí presos, era na questão dos pirueiros, que as pessoas tinham seus carros particulares e tal, e se organizaram. Por que não organizar esses centros comerciais? Por que gastar tanto dinheiro como estão gastando, né? Como eles fazem, só cagada. Empurra o cara de uma região para outra, só o mal, e vai jogando na Caracolândia, não sei o quê, que é só destruir o município. Não tem, eles não têm projeto nenhum. O problema do poder público, Maurício, é que a gente construiu e eles vêm para destruir e só
colocar para grupos financeiros. Mas eles estão enganados. Esse povo vai acordar. É preciso vocês despertar. Dia 17 é a oportunidade de ficarem lá, Sim. de apoiar os trabalhadores de verdade. Porque não tem, veja bem, e eu vou deixar clara a minha posição, o meu pitaco. Eu não tenho nada contra grupo financeiro. A gente tem, por exemplo, a Sabesp, a gente está aí discutindo a quebra do decreto do Lula, que teria por objetivo modificar totalmente o marco regulatório do meio ambiente, né? Que está falando da estrutura das cidades, né? Com relação a lixo, água, enfim. A gente tem, e eles queriam deixar nas mãos das estatais, que nem sempre têm recurso suficiente, nem expertise suficiente para poder levar a cabo os serviços, e a gente vive no país que vive, e as pessoas não conseguem entender que vem a secretaria de uma cidadezinha do interior lá, que dá o leite, e o moleque chega em casa e mistura o leite com uma água, bebe e morre. Por quê? Porque a água é ruim. O leite é bom. Quer dizer, a Secretaria de Educação dá o leite e o cara, por não ter uma infraestrutura, ele faz o quê? Vai lá, toma uma água salobra, morre. Então, a gente vive isso no Brasil. Então, quis aí o Nine, né? O Nine porque queria tirar as empresas de capital financeiro, de grande capital financeiro, do setor, como a Sabesp, por exemplo. Mas essas empresas, elas trabalham como empresa, não como cabide de emprego. Então, Guarulhos mesmo hoje está experimentando, a cidade de Guarulhos, ela tinha o SAAI, que era o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, e que comprava a água da Sabesp, vendia para os moradores de Guarulhos, por um pouquinho a mais, deveria fazer o quê? Receber dos moradores de Guarulhos, porque não tinha como pagar para outra pessoa, outra empresa que não fosse SAAI, e lá pagar a diferença. Sabesp. Comércio básico, né? Você eu compro do Neilson, vendo para o Wagner, pego o meu dinheiro, pago o Neilson e fico com lucro. Guarulhos ficou sem pagar isso durante anos. A dívida chegou em 3 bilhões de reais. Eu que levantei na época a dívida. E aí nós perdemos, por conta dessa dívida, o SAAI para a Sabesp. A Sabesp, que tem capital aberto, até no exterior, está hoje fazendo um trabalho na cidade de Guarulhos fantástico. Até o final do mandato do prefeito lá de Guarulhos, do Guti, vai ter perto de 70% do esgoto tratado. Concluído, né? O esgoto tratado. Bom. Então, nós vamos ter uma despoluição do Rio Tietê a partir do quê? Do grande volume de esgoto que Guarulhos joga hoje no Rio Tietê, in natura, né? Entendi. Então, as empresas de capital, elas são bem-vindas. Eu acredito que elas devem ser bem-vindas quando elas têm um olhar de agregar e de trazer coisa útil. Agora, o que não pode é chegar e usar esse argumento que eu usei, olha, nós vamos colocar esse pessoal e vai fazer uma coisa boa, e a gente vê no que deu. Pois é. Porque lá no começo já se sabia, se eu estiver falando besteira, me corrijam. Lá no começo já se sabia que aquele consórcio que foi feito, que assumiu, já não ia para frente. Ia dar nisto. Eu lembro do Marcão, não lembro o sobrenome dele, esqueci, é amigo meu. O Marcos foi superintendente do Shopping Bom Sucesso. Isso, Sim. justamente. Foi lá onde eu falei com ele, conheci. ele estava lá na cidade de Tiradentes. Um cara sensacional, De gente. boa. E aí contrataram-no para que ele fizesse um trabalho lá, mas ele não conseguiu fazer. Não dá. Se ele tivesse conseguido fazer, quer dizer, então trouxeram, criaram... Não tinha autonomia. Criaram uma cortina de fumaça para todo mundo acreditar que ia para frente e não foi para frente. E aí derrubaram o que estava bom, construíram um prédio bonito, mas que não tem serventia nenhuma. A gente percebe o quê? Que tem que ser aquilo que era. Ó, é o térreo, todo mundo no mesmo piso, área de estacionamento e um abraço. Mais Justamente. nada. Justo. Agora, hoje nós temos lá... Quanto que custou aquele prédio lá, Wagner? Não. As boas línguas dizem que foi 1 bi, né? 1 bilhão? Dizem, né? Bom, mas que Dizem. seja. Seja lá quando... 600, 800, Mas que chegou bi, perto... 1 bi e meio, Mas que não sei. tem milhão pra caramba lá, Tem tem. muito. Agora, tá certo o prédio? Tá adequado à realidade?
Porque quando você fala em... São 5 andares, né? Não, lá são 4 ou 5 três. andares. Eu não sei, não. Tem... 4 ou 5 andares. Tem 4 ou 5 andares lá. Você pega o quê? A gente sabe que todo shopping, quando ele é vertical, ele tem uma dificuldade, porque nem todo mundo vai até o último piso, né? Sim. Ele tem que ser menor em proporção de metragem quadrada, ou seja, os andares têm que ter um tamanho menor. Para quê? Para todo mundo ter chance de circular no todo. Agora, você pega, faz lá 4, 5 andares, ou maravilha e tal, e daí é lindo, maravilhoso, mas não é funcional. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, as pessoas... Tem gente, é óbvio, que fala, pô, esse jornalista... Eu quero dizer que o podcast, quem pode, não é meu. Não é meu, não é do Maurício Siqueira. Eu estou aqui apresentando como jornalista, me propus a isso e estou aqui com o Wagner, com o Neus, e quem tiver que entrevistar, para a gente dar uma linguagem, a tudo que a gente está falando, dar uma linguagem jornalística para as pessoas entenderem a necessidade de se solucionar um problema, porque nós temos uma região que teve uma coisa muito boa e que se perdeu e que ninguém ganhou. Parece a Dilma falando, né? Ninguém ganhou. O consórcio não ganhou. Ganhou o consórcio? Não. Eles estão com uma dívida gigante lá, não estão? Isso é verdade, mas estão lá. Mas estão com uma dívida. O povo está na rua, o prédio está vazio. Eu pergunto, Não tem cliente. A prefeitura não recebe. A União. Eu pergunto, quem levou o que, onde? Eu sei que essa... Nem o chinês levou, né, mulher? Maurício, levou fumo. Vamos pensar aqui, vamos assim, ser mais... Que teve grana Teve. no bolso de muita gente, é óbvio. Ô, Maurício, vamos pensar aqui entre nós. Vamos lá. Entre nós aqui, na humildade. Os trabalhadores, e nós aqui, primeira que ele falava pra gente viveu muito isso na pele. Ele falava que nós... Você tem 1 minuto para falar. Eles falavam que nós não podia ter um contrato com eles por 30 ou 35 anos, né? Aí pega o grupo financeiro, os caras vão lá e compram 80% da ação. Então, até quando ele quer deixar esse trabalhador de fora, né? Para eles ficar pisando e usando o grupinho ali de puxa-saco. Então, pessoal, é essa a nossa revolta. Apresentar, né, Wagner, que nós vamos ter convidado do Legislativo próxima semana. A próxima semana vai ter um vereador. Pode falar o Vou nome falar, dele. Adilson Amadeu. Vereador Adilson Amadeu confirmou que dia 11 ele vai estar aqui gravando com a gente. Eu não sei se vai ser ao vivo ou gravado, mas dia 11 a gente vai estar com ele aqui no próximo programa. Não, para semana que vem já. Semana que vem. Então, Exatamente. Tá. Vamos lá, Adilson Amadeu. Eu vou cobrar bastante dele. O telefone da Simp, anote aí. 3229 4318. 3229 4318. Eu já deixei também o telefone da Feira da Madrugada, da Cofema. Vai no site da Simples, quem quiser. Pode entrar no site da... Enfim. Essa www.simples.com.br. ação, esse recurso que será julgado pelo TRF3 no dia 17 de maio, à 13h, na Avenida Paulista, 1824. Óbvio que você não vai entrar no prédio, mas eu acho que seria legal que todos tomassem pé do que significa a ação. Liga para esse pessoal, que a gente deu os números aqui. O que significa a ação e o que ela pode significar em sendo favorável a vocês. Deixa eu... A gente tem 30 segundos? Tem ainda? Deixa eu só concluir aqui agora, finalizando aqui, reforçando o que foi dito aqui. Nós estamos aqui porque nós entendemos que juntos somos melhores. Pois é. Juntos somos melhores. Não tenho o que falar sobre isso daí. Então, qual que é o nosso pedido aqui? Eu sei que muitos trabalham, mas nós fizemos uma passeata, Nilson, uma vez. Justo, lembro. Você lembra? Que nós paramos São Paulo. Paramos São Paulo. Então, o que acontece? Nós estamos aqui convidando a todos para o dia 17/5. Justamente. Estar na Paulista. Às 13 horas começa o julgamento. Então, vamos chegar lá meio-dia, para o pessoal ver que tem movimento lá embaixo. Almoça lá. Então, eu faço esse convite para vocês aí. Procure o Nácio. O Nácio tá de frente nisso daí. Ele sabe explicar muito bem, porque eles têm acompanhado esse processo. Mas eu convido vocês dia 17/5, às 13 horas, na Paulista. Divulguem no grupo esse julgamento aí. Legal, então. Beleza? Beleza, Nilson. Obrigado, Nilson. Obrigado, Wagner. Mais uma vez. E mais uma vez a gente encerra Quem Pode Pode e o próximo vereador.
A gente está aguardando aqui, hein? Prometeu. É Senão isso a gente aí. põe a cadeira aqui e bota uma foto dele. Até o próximo.